irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais um encontro nosso para continuarmos o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Que estamos assim nessa reta final, né? São 1019, nós estamos na 1009. Faltam 10 questões, Faltam 10 questões perguntas para que a gente encerre, né? E aí, presencialmente, nós temos por hábito retornarmos o livro e continuamos estudando. Mas aqui, o programa gravado, sim. não ocorrerá isso. Porque tem gravado. Quem então, assim desejar pode todos recorrer ao que desejarem, YouTube, né? recorram lá, entrem lá no YouTube, na playlist da mídia do MAP, e vai ter lá desde o primeiro programa até o final. E após o encerramento do estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos iniciar o estudo do livro dos Médiuns. Nesse mesmo formato. Segundo livro da codificação. De Allan Kardec. Esse foi o primeiro livro da codificação. Encerraremos, se Deus quiser, e começaremos o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, nesse mesmo formato. O Evangelho segundo o Espiritismo tem ele às quintas-feiras, tem o Evangelho, quintas do Evangelho no MAP, e depois fica faltando o Céu e o Inferno e a Gênese. Quem sabe? Então vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo de hoje, agradecendo sempre, Pai, te agradecendo sempre pelo dom da vida, te agradecendo, Pai, por mais essa oportunidade de aqui nos encontrarmos reencarnados. E mais ainda, Pai, te agradecendo por termos abraçado essa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos consola, que tanto nos ensina. Te agradecemos pelo nosso ser. Te agradecemos, Pai, por tudo que Tu nos concede, por tudo que Tu nos oportuniza, por tudo que nós somos, Pai. Ainda não somos o ser que queremos ser e que necessitamos ser. Mas já sabemos, Pai, com todos esses ensinamentos, com todas essas experiências vividas, que já precisamos mudar o rumo da nossa prosa, o caminho que estamos dando as nossas vidas. Por isso, Pai, te agradecemos e te pedimos que nos fortaleça sempre nessa nossa procura, nessa nossa boa vontade de realizarmos essas transformações tão necessárias no nosso ser. Te agradecemos e te pedimos, esteja sempre conosco. Graças a Deus. E como sempre fazemos, temos essa mensagem de reflexão para nos acompanhar mais essa semana. E a mensagem diz o seguinte: a gente sempre aprende com os outros, inclusive como não ser. Então a vida, essa mensagem nos leva a refletir que a vida é uma grande escola.
que todos nós estamos, querendo ou não querendo, matriculado nessa escola. Ao chegarmos aqui, a matrícula é feita. Vai passar um tempo e nós vamos ter que começar a entender esses ensinamentos que essa escola nos oferece. Então, quando essa mensagem diz que nós aprendemos sempre com os outros, é a mesma coisa que falar que nós precisamos conviver. É assim que nós vamos desenvolvendo as nossas inteligências, os nossos valores. Porque se eu me isolar, se eu ficar completamente isolado de todos, como que eu vou fazer o bem? Como que eu vou auxiliar? Então, nós precisamos conviver uns com os outros para aprender e para ver como não, isso eu não quero para mim. Isso eu não faço da minha vida. Então, vamos chegar à conclusão de que nós necessitamos um do outro. Essa colocação, Célia, me recorda num dos estudos de nossa casa, do livro do Evangelho, que fazíamos presencial, quando a nossa coordenadora fez uma citação que eu nunca esqueci. São 3 coisas importantes na vida, né? A primeira é a gente não saber e não perguntar, né? Mas toda vez que a gente não sabe de alguma coisa, a gente precisa perguntar, né? Para aprender. Então a primeira é essa, não saber e não perguntar. A segunda é a gente saber e não ensinar. Isso demonstra a pessoa egoísta, né? Que sabe, mas retém o conhecimento. E o terceiro é saber, ensinar e não praticar. Isso é o pior. Já sabe, ensina, mas infelizmente ainda não pratica aquilo que está ensinando e que sabe tanto, né? Então são as 3 regras mais importantes da nossa vida, ou também importante, né? Se a gente não sabe, vamos perguntar. Se a gente sabe, vamos ensinar. E se a gente sabe e ensina, vamos praticar. E essa citação, esse pensamento, essa mensagem que nós trouxemos, ela vem nos reafirmar o nosso ser social que nós somos. Tem um livro muito interessante que ele diz assim, diferenças não são defeitos. E isso aí está dentro dessa reflexão. Nós precisamos sempre vamos precisar do outro. Porque é isso que vai fazer com que evoluamos. É isso que vai fazer com que o nosso caminhar seja sempre para frente. Até mesmo, como disse a reflexão, para a gente ver o que não devemos. Célia, nós estamos na questão 1009. Faltam 10 questões para encerrarmos o nosso estudo do Livro dos Espíritos, esse primeiro livro de Allan Kardec, né? E a gente está, Célia, no tópico que Kardec traz para nós, penas e gozos futuros, duração das penas futuras. Duração das penas futuras. Então, só para que a gente possa fazer um resumo dessas últimas questões que nós vimos, porque nós vamos falar hoje da 1009, em que é uma pergunta que tem uma resposta trazida por Santo Agostinho. A mesma pergunta é respondida por Lamennais, por Platão e por Paulo, apóstolo, e ainda com uma complementação de uma nota de Kardec. Nivaldo, né? Vamos lembrar que nesse capítulo
duração das penas, Aham. a partir desse capítulo, Kardec começa a nomear os espíritos que trouxeram as mensagens. As respostas. Até as então, mensagens. não. Não tínhamos. É Até verdade. então não tinha. Agora nós temos espíritos, São Luís, Identificando quem está respondendo. Tá. Então, só para que a gente possa trazer, relembrar, Célia, a questão 1003, Kardec perguntou assim: a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? E eles respondem: Deus jamais age por capricho e tudo no universo é rígido. É regido por leis em que se revelam a sua sabedoria e sua bondade. Então está tudo gravado dentro das leis divinas. Nada é, como Kardec perguntou, arbitrário. Eu vou dar para ele aqui uma pena tal ou pena assim ou assado. Tudo está regido pelas leis divinas, né? A 1004, Kardec pergunta em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado. Olha que resposta importante. No tempo necessário à sua melhoria. Então, quanto mais rápido o espírito se arrepender, se melhorar, ele vai ter a sua pena encurtada. É diferente da nossa. A pena do homem, as nossas cadeias, assim, vamos dizer, é estabelecido lá, 2 anos, 3 anos, e ele vai ter que cumprir. Mas no mundo espiritual, no momento em que haja essa melhoria, se perceba essa mudança interna, ele vai ser perdoado. Ele vai ser liberado dessa pena, né? Então, na 1004, em que se baseia a adoração, né? Na 1005, Kardec pergunta para o espírito sofredor, o tempo parece tão ou menor longo do que quando estava vivo? E ele responde: parece-lhe mais longo, porque o sono não existe para ele. Então, a sensação do tempo é muito maior. Então, nessas perguntas anteriores, Kardec está focando exatamente no tempo, como o subtítulo nos traz, na duração dessas penas e como o espírito se sente e como ele conseguiria sair dessa zona de sofrimento. E ele faz questão de mostrar para nós que é a importância da nossa modificação, do quanto nós vamos nos arrepender e nos modificarmos verdadeiramente o pensamento. E só depende de cada um. Só depende de nós mesmos. Na questão 106, Nivaldo, Kardec pergunta: os sofrimentos do espírito podem durar eternamente? Aí a espiritualidade responde: se fosse eternamente mal, se ele fizesse a opção de ser eternamente mal, isto é, se nunca se arrependesse, nem melhorasse, por certo, o espírito sofreria eternamente. Então, ele fez a opção de ser mal, ele não quer se melhorar, ele vai sofrer eternamente. Então, e eles colocam nessa resposta ainda, né? Deus nos criou simples e ignorante e todos devem progredir. Então, é simples assim, né, Célia? Esse entendimento. Num tempo mais ou menos longo, conforme sua vontade. Então, dependendo da nossa vontade de progredir, de melhorarmos, nós vamos evoluir mais rápido ou não. A gente sempre fala que, Célia, nosso objetivo qual é? É chegar naquele determinado ponto. O caminho que eu vou escolher vai depender de nós. A Célia vai escolher um caminho mais reto, eu vou fazer um caminho mais sinuoso, vou demorar mais tempo para chegar, né? Mas é o meu livre-arbítrio que Deus me conferiu. E nós vamos responder por eles. E a minha pena será aplicada exatamente pelas escolhas que eu fizer. A escolha que nós fizermos, nós vamos ter as consequências dessa escolha. Ninguém vai responder pelas escolhas que nós fizermos. E aí nós vamos para 1009, Célia. 1009.
Porque ele fala exatamente assim, ó, de acordo com isso, que nós acabamos de fazer esse resumo, de acordo com isso, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? Né? Porque na questão 1006, como você disse, né, a duração do sofrimento do espírito pode ser eterno? Eles respondem que se ele não se modificar, sabe, seria eterno. Né? Sem dúvida, se fosse eternamente mal. Então, eu começo? Então você continua, a Célia vai continuar. A pergunta é, de acordo com isso, as penas impostas jamais seriam por toda a eternidade? Então os 4 espíritos vão responder para nós, né? Santo Agostinho, Lamennais, Paulo e São Luís. E Platão. Então a primeira resposta é de Santo Agostinho. Ele responde assim: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. Por alguns momentos de erro, eu cometo momentaneamente um erro e aí eu sou condenada eternamente. Não, Santo Agostinho nos fala isso. Interrogai o vosso bom senso. Seria sensato isso? Cadê a bondade de Deus? A gente procede assim com os nossos filhos? A gente fez uma arte e a gente põe de castigo eternamente? Não. Então, como que Deus vai proceder assim conosco? Continua Santo Agostinho, que é, de fato, a duração da vida, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade. É como eles nos dizem, Célia, um riscar de fósforo. 100 anos diante de uma eternidade, de um infinito, não é nada. Não é nada. E ele reforça: eternidade. Compreendeis bem essa palavra, eternidade? Compreendeis bem essa palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança, por causa de algumas faltas? O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo é compreensível. Na ignorância em que se achavam, atribuíam à divindade as paixões do homem. Mas não é esse o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas entre as principais virtudes. Poderiam faltar-lhe as qualidades que ele mesmo estabeleceu como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita? Dizeis que, antes de tudo, ele é justo e que o homem não compreende a sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom
se condenasse a penas terríveis, perpétuas, a maioria das suas criaturas. Poderia fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se não lhes desse os meios de compreendê-la. Aliás, a sublimidade da justiça, aliada à bondade, não consiste em fazer que a duração de penas dependa dos esforços do culpado para melhorar-se? Aí é que se encontra a verdade desse preceito. A cada um, segundo as suas obras. Então, essa é a resposta de Santo Agostinho na série. Essa é a resposta de Santo Agostinho. Traz essa reflexão para a gente. E Jesus nos disse isso, a cada um, segundo as suas obras. Cada um vai responder pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pelas suas ações. Todas essas perguntas, todas essas colocações de Santo Agostinho não estão de acordo com interrogai o vosso bom senso? Vamos ter bom senso, vamos interrogar a nós mesmos. Isso nos remete à questão Pena do eterna, 1019, em que Santo Agostinho faz aquele questionamento para nós, né? Penas eternas? Como penas eternas? Mas nosso pai também falou que não se perderá nenhuma ovelha. Como penas eternas? Então, são essas colocações. E Santo Agostinho é considerado o pai da Igreja Católica. E essa colocação é dele. Então, nós temos que interrogar, sim, o nosso bom senso, e nós vamos ver que é uma coisa, mas aí Jesus disse outra. Então, precisamos nos interrogar e vamos... Na dúvida, vamos ler essa mensagem dessas penas eternas que Santo Agostinho nos traz. A próxima mensagem, Célia, é de Lamennais. Eu vou ler. Tá. Lamennais responde assim a esse questionamento de Kardec, que é: de acordo com isto, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? E Lamennais vai responder assim a Kardec: dedicai-vos por todos os meios ao vosso alcance, a combater, a aniquilar a ideia da eternidade das penas. Pensamentos blasfematórios para com a justiça e a bondade de Deus, fonte mais fecunda da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas desde que sua inteligência começou a se desenvolver. O espírito prestes a se esclarecer, apenas civilizado, logo apreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele e então raramente deixa de confundir num único sentimento de repúdio a pena que o revolta e o Deus a quem ele atribui. Daí os males sem conta que vieram desabar sobre vós e aos quais vimos trazer-vos remédio. A tarefa que vos apontamos ser-vos-á muito mais fácil, porque as autoridades em que se apoiam os defensores desta crença evitaram todas pronunciar-se formalmente. Nem os concílios, nem os pais da Igreja resolveram esta grave questão, se conforme
os próprios evangelistas e tomando ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele ameaçou os culpados com um fogo que não se apaga. Com um fogo eterno, nada há em absoluto nas palavras que prove que o tenham condenado eternamente. Pobres ovelhas, desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de querer vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso auxílio voluntário. Voltai os vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços, está sempre pronto para festejar o vosso retorno à família. Então, o que Lamennais deixa bem claro aqui, Célia, é que não existe penas eternas. Como boa parte da igreja há muito deixa claro para todos, do céu, dessa figura do céu e do inferno, dessa prisão eterna, né? Dessa condenação eterna. E Lamennais vem trazer para nós que não existe essa pena eterna, porque o pai assim não agiria com o seu filho. Aqui nessa fala de Lamennais, ele menciona, ele ameaçou os culpados com um fogo que não se extingue. Aí o fogo eterno. Mas o que é a pena do fogo eterno? É o sofrimento. É por esse caminho que nós vamos ter que percorrer em função do que fizemos, em função das nossas escolhas, que nós vamos ter todos esses percalços pela frente, essas dificuldades pela frente. Esse é o fogo eterno. Mas daí a transformar isso, que nós vamos arder no fogo eterno, que não tem salvação, claro, como que não tem salvação? E as ovelhas vão ser perdidas? Quando ele diz aqui, Lamennais diz aqui, o Pai vos estende os braços e está sempre pronto para festejar o vosso regresso ao seio da família. Vamos lembrar da parábola do filho pródigo pronunciada por Jesus. E quando Jesus esteve aqui conosco, ele não falou nada para o nosso corpo material. Esse seio da família, lá o pai recebe o filho de braços abertos, manda matar o cevado, faz uma festa porque o filho regressou. E na parábola ele estava perdido e se salvou. Então a alegria do pai pelo arrependimento do filho é isso. Ele passou por esse fogo. Ele sofreu com isso, se arrepende e retorna ao Pai. É o caminho, filhos pródigos, deixai o vosso exílio voluntário e voltai para a morada paterna. É você sair daquela condição, daquele sentimento e você mudar o teu pensamento. Você se arrepender. Você voltar à casa do Pai. A próxima mensagem é de Platão. Olha quanto tempo Platão esteve aqui também, nesse orbe. Esteve 400 anos antes de Jesus, Célia. Pois é. Platão agora traz aqui no Livro dos Espíritos, da codificação. E o importante a gente citar, né, essa questão aqui, essas respostas que Kardec faz questão de colocar todos os espíritos, Santo Agostinho, Lamennais, Platão e Paulo,
porque são espíritos que têm uma expressão muito forte para nós. Então, Kardec poderia simplesmente ter feito um resumo, poderia ter pego apenas um, mas Kardec faz questão de colocar todos eles nessa resposta. Da importância que eles têm para nós e das respostas nas colocações que eles nos fazem aqui. E aí a resposta de Platão. Guerras de palavras. Guerras de palavras. Já não fizestes derramar sangue suficiente? Isso serve até hoje, né, Sérgio? É. Guerras, palavras que até hoje fazem sangue serem derramados, né? Será ainda preciso acender as fogueiras? Discutem sobre palavras. Eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignorais, então, que o que hoje entendeis por eternidade não é a mesma coisa que os antigos entendiam? O teólogo que consultar as fontes lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía a essa palavra a mesma significação que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis. Então ele traz para nós aqui as traduções, né? A tradução que foi feita dos escritos. E Platão, ele chama eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignorais, então, que o que hoje entendeis por eternidade não é a mesma coisa que os antigos entendiam? O teólogo que consultar as fontes lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía a essa palavra a mesma significação que os gregos, os latinos e os modernos. Esses traduziram essa palavra eternidade por penas sem fim, irremissíveis. E ficou até hoje. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto o mal existir entre os homens, os castigos subsistirão. Claro. Se o homem é mau, tem o castigo. Continua sendo necessário o castigo. Os textos sagrados devem ser interpretados no sentido relativo. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. Dia virá em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento da túnica da inocência, e nesse dia não haverá mais gemidos nem ranger de dentes. A hora que nós nos modificarmos, a hora que nós nos tratarmos como irmãos realmente, acabará os prantos e o ranger de dentes. Outro planeta. É verdade que a razão humana é limitada, porém, tal como a atendes, é uma dádiva de Deus. E com o auxílio desta razão, não haverá um só homem de boa vontade que compreenda de outra forma
a eternidade dos castigos. Eternidade dos castigos? Ora, seria preciso então admitir que o mal fosse eterno. Somente Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno. Caso contrário, seria preciso tirar-lhe o mais magnífico dos seus atributos, o soberano poder, porque não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, humanidade, não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo. Platão, mais uma mensagem nos falando da incompatibilidade de penas eternas com essa bondade, com essa justiça de Deus, de Deus. Pai. E aí vem mais uma mensagem, Célia, ainda de Agora Paulo Apóstolo. Paulo Apóstolo é o nosso Paulo de Tarso. É o Paulo de Tarso, né? Saulo que se transformou em Paulo. E Paulo diz assim: gravitai na direção da unidade divina. Este é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhes são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Olha a colocação de Paulo, né? Pois bem, em verdade vos digo que contradizeis estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus, pelo exagero de sua severidade. Vós a comprometeis duplamente, deixando penetrar no espírito da criatura a ideia de que nela há mais clemência, mais mansuetude, mais amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Destruís até a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como o é aos vossos corações o horrendo espetáculo dos carrascos, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois então, quando a era das cegas represálias encontrar-se banida para sempre das legislações humanas, é que esperais mantê-la no ideal. Crede-me, irmãos, em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me, resignai-vos a deixar perecer em vossas mãos todos os vossos dogmas, antes que ganhem outros contornos, ou então revivicai-os, abrindo-os aos benefícios eflúvios que os bons neste momento derramam sobre eles. A ideia do inferno, com suas fornalhas ardentes, com suas caldeiras ferventes, pode ser tolerada, isto é, perdoável num século de ferro. Mas no século XIX, não passa de um vão fantasma próprio, quando muito para amedrontar criancinhas em que estão não creiam mais quando se tornam adultas.
persistindo nessa mitologia apavorante, engendrais a incredulidade mãe de toda desorganização social. Tremo, portanto, vendo toda uma ordem social abalada e ruindo pela sua base por falta de sanção moral. Homens de fé, ardente e viva vanguarda do dia da luz, mãos à obra, portanto, não para manter fábulas envelhecidas e aqui em diante desacreditadas, para não reavivar, revitalizar a verdadeira sanção penal sob forma condizente com os vossos costumes, vossos sentimentos e as luzes da vossa época. Quem é, com efeito, o culpado? Aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, afastando-se do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-Deus, por Jesus Cristo. O que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento? Uma soma de dores necessárias a fazê-lo ter aversão à sua formalidade, à sua deformidade? Pela experimentação do sofrimento? O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a dobrar-se sobre si mesma e a retomar ao porto da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a libertação. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Em verdade vos digo, cessai de colocar em paralelo a sua eternidade o bem essencial do Criador com o mal essencial da criatura. Isto seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas através das transmigrações e consagrareis a unidade divina pela união da razão ao sentimento. Paulo, apóstolo. Essa mensagem de Paulo, quando ele, aqui no finalzinho, quando ele... Vamos lembrar a pergunta de Kardec. No meu livro, vem assim. Sendo assim, a pergunta de Kardec é essa. Sendo assim, as penas jamais serão impostas por toda a eternidade? Essa resposta, assim como as anteriores, a de Platão, a de Santo Agostinho e Lamennais, a de Paulo eu acho que se resume aqui, nesse finalzinho. O castigo é o aguilhão que exercita a alma pela amargura a dobrar-se sobre si mesma e a voltar ao porto da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação e a redenção. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna. Então a falta não é eterna. Por que o castigo vai ser eterno? Para mim, essa colocação de Paulo, a gente pode resumir, né, ela Essa frase. Nesse item. Célia, o nosso tempo está esgotando. Foi muito rápido hoje. Nós ficamos apenas nessa questão 1009, que é uma questão muito importante, e vamos retornar ainda semana que vem, porque ainda há uma nota de Kardec que nós precisamos estudá-la.
Então, até a próxima semana. Uma semana de muita paz, muita luz para todos vocês. Que o Divino Mestre esteja sempre em nossas companhias, nos trazendo, esclarecendo os pontos e que a gente possa colocar sempre em prática tudo aquilo que a gente aprende, que a gente ouve e aprende aqui. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.